Irmãos, conforme os irmãos proporam, para que nós falássemos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós pensamos em falar a respeito daquelas máximas que nós comentamos ontem à noite, dando mais um tom evangelístico Mas hoje nós gostaríamos de ter uma visão, de um entendimento a respeito deste grande evento que será a volta do Senhor Jesus, no seu aspecto escatológico, no seu aspecto da linha do tempo, mediante as profecias futurísticas, prescritas pelos santos profetas, desde o Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento. Ventilamos rapidamente ontem à noite a respeito da dificuldade no campo das ideias, de definir exatamente o tempo da volta do Senhor Jesus, não no sentido da data, porque isso seria impossível, mas com relação a este evento dentro da linha escatológica, dado o fato de que existem duas correntes antagônicas, conflitantes, que têm um entendimento a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo de maneira diferenciada. Uns chamados pré-tribulacionistas, eu estou a estimar isso, que seja a maioria entre nós, acreditam que a igreja ela não passa pela grande tribulação, porque ela será arrebatada antes da grande tribulação. Mas existe uma outra corrente teológica, de ideia muito forte, de argumentação, muitas das vezes parece convincente, de que ela defende a ideia pós-tribulacionista, onde eles entendem a volta do Senhor Jesus apenas de um aspecto. Ele virá para os seus depois da grande tribulação. Eles acreditam que a igreja passa por este processo chamado a grande tribulação. Lá na casa de oração onde nós congregamos, nós temos essas duas correntes entre os irmãos. Eu estou a presumir que também haja aqui entre os irmãos. Irmãos que se mergulham no estudo e alguns têm um entendimento diferenciado. Nós, do princípio dos irmãos, somos dados a considerar e a respeitar o livre pensamento, considerando que as doutrinas fundamentais não sejam feridas. Todos nós estimamos por irmãos em Cristo aqueles que professam a fé cristã, independentemente da sua visão escatológica a respeito dos eventos proféticos que as Escrituras Sagradas prevêem. Então, nós não deixamos de estimar o irmão na fé pelo fato dele ser pós-tribulacionista. Isto seria uma afronta, Paulo, ele fala que bom seria que todos nós fôssemos do mesmo parecer, mas já não era no tempo dos apóstolos, por isso ele diz estas palavras. E nós não podemos ter a falsa expectativa de que nós conseguiríamos, no tempo do fim da história da igreja, uma unanimidade de ideias e pensamentos a esse respeito. E nós estamos apenas falando de duas correntes mais predominantes, porque existem ainda outras correntes teológicas de menor importância que muitas das vezes não são ventiladas, não há necessidade disso. Para isso, nós pensamos em meditar no capítulo 9 do livro de profeta Daniel. Talvez seja esta uma das profecias mais importantes a respeito dos tempos futuros, ou da linha do tempo e dos acontecimentos que se processarão, e da maneira como o Senhor, na revelação dada a Daniel, limitou, fracionou este período, ou este tempo, em que ele determinou como 70 semanas. Temos que concluir o seguinte: talvez haja um pouco de ironia nesta afirmação, mas comumente nós ouvimos dizer que já existe 70 explicações diferentes para as 70 semanas de Daniel. Então, tudo bem, pode haver uma dose de ironia nesta afirmação, mas é de convir que as ideias são variantes. A ideia ou o pensamento que pretendo compartilhar com os irmãos é baseado nos nossos pioneiros, principalmente na visão de John Nelson Darby. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno. O movimento dos irmãos talvez não seja o movimento mais expressivo
no mundo, mas a descoberta e a exposição que Nelson Darby fez a respeito dos casos ou dos temas escatológicos se tornou conhecido em todo o mundo. Nenhum outro ensino, nenhuma outra pessoa conseguiu, não é, difundir um pensamento, uma ideia, uma conclusão, uma percepção de um texto sagrado e que ele tenha conseguido influenciar os pensamentos das mais variadas denominações. Então, tirando, por assim dizer, os calvinistas, não é? Aqueles que têm sido simpático a ideia de Jacó Armínio são os que vão adotar melhor a ideia que nós vamos apresentar aos irmãos. Considerando a possibilidade de que haja entre nós alguns irmãos que tenham visões calvinistas, visões variantes, nós não vamos permitir a discussão do assunto, porque não é nosso propósito, né, fazer da escola dominical um desafio. Eu vou fazer a minha apresentação a respeito destes acontecimentos, daquilo que eu entendo nas Escrituras e daquilo que eu tenho aprendido a esse respeito. E os irmãos que tiverem um pensamento opositor, contrário, não é? Deverão, em sua ocasião, e quem tiver a oportunidade de ministrar na igreja, fazer a sua própria apresentação, e aqueles que ouvem, julguem aqueles que ensinam, não é? Para se ter uma melhor conclusão. E diga de passagem, nunca chegaremos, né, a um pensamento comum entre todos os irmãos, dado a liberdade de pensamento que nós desfrutamos. Para isso, nós vamos ler o livro do profeta Daniel. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é longo, mas nós vamos ler os principais versos. Vamos considerar verso 1, alguns versículos, depois nós vamos pular para o verso 24. Eu esqueci de perguntar ao irmão, para decidir quanto que eu tenho que parar de falar. A horário. A horário normal é até 10h20, mas eu ficar perto do irmão. 10h20. 10 para 11. 10 para 11. É que mudou o horário, não. 10 para 11. 10 para 11. Deixa eu perguntar, essa água é minha, irmã, ou é sua? Não, é do senhor. Então, obrigado. Eu vou deixar perto de você não, que você pode esquecer que é minha. Pastor, eu ainda estou no horário, perdão. Leamos o texto sagrado, capítulo 9 de Daniel, verso 1. E no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, e no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Pecamos, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E nos demais versículos, o profeta Daniel vai fazer uma confissão pessoal dos seus próprios pecados e dos pecados da nação. E depois, vamos ler agora o verso 24. Para dar melhor contexto, irmão, vamos ler a partir do verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente
E tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ou a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos, agora em especial a partir do verso 25, que o Senhor, na revelação dada a Daniel, vai dividir as 70 semanas em 3 períodos distintos. É interessante notar que ao término de cada período e ao início de um novo período, um grande evento acontece na história de Israel, porque se nós observarmos a profecia, ela é dirigida a Israel. 70 semanas estão declaradas sobre o teu povo, está falando da nação de Israel. Depois nós vamos entender como entra a igreja nesse cenário. Mas leiamos de novo o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bem, se os irmãos foram atentos à leitura, perceberam que os tempos, as 70 semanas de Daniel, reveladas a Daniel, estão fracionadas em 3 períodos: 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Bem, primeiramente gostaria de deixar claro com os irmãos que os tempos na época do Velho Testamento, eles não eram contados como são contados no nosso calendário. O nosso calendário ele tem discrepâncias grandes, não é? Estupendas se compararmos. O calendário bíblico ele considera o ano, não é? Com 360 dias, como está marcado aqui na nossa, eu trouxe marcado esse texto, 360 dias. Isso nós podemos obter essa informação precisa no livro de Gênesis, no capítulo 7, o verso 24, depois o capítulo 8, verso 3, quando nós vamos ver o escritor narrando o episódio do dilúvio, e ele, ao se referir ao período em que todo mundo ficou submerso, não é, nas águas do dilúvio, foram 5 meses. E quando nós lemos, ou melhor, 5 meses, capítulo 7, verso 11 e capítulo 8, verso 4. Quando nós lemos o capítulo 7, verso 24 e o 8, verso 3, nós vamos ver o mesmo escritor referindo-se àqueles 5 meses como 150 dias, de onde está claro que eram os meses possuíam apenas 30 dias, ou melhor, 30 dias, e os anos deles contabilizavam 360 dias. Os estudiosos entendem que, desde que saiu o decreto para a reconstrução do templo,
nos dias de Neemias capítulo 12, vai narrar a respeito deste evento. É o grande acontecimento que dá início à contagem prevista por Daniel. 7 semanas. Este primeiro período que trata da reconstrução, não somente dos muros de Jerusalém, mas de toda Jerusalém, porque os muros de Jerusalém, ele levaram 52 dias para ser construídos, e Neemias, por sinal, edificou uma estratégia extraordinária da reconstrução do templo depois, ao fim do término do cativeiro babilônico. Ele colocou cada tribo em um ponto estratégico e cada uma tribo, cada uma família reconstruía a parte do muro que estava de frente à sua casa, de maneira que havia ali uma cooperação mútua de todas as tribos e cada um era responsável por reconstruir a parte do muro que estava de frente à sua habitação. Isso traz um estudo maravilhoso sobre família e outros aspectos da comunhão da igreja, mas não é essa a nossa finalidade. Mas, estando construídos os muros da cidade de Jerusalém, ou reconstruídos, e foram tempos angustiosos e trabalhosos, conforme cita, porque diz Neemias que havia uns que tinham que trabalhar com uma mão na arma e outra na ferramenta, porque os inimigos se opunham à reconstrução da casa e da cidade de Jerusalém. Mas a reconstrução do templo ainda veio demorar mais 21 anos. E essas 7 semanas, que é o primeiro período narrado no texto que lemos, verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas do período da reconstrução e 62 semanas até o Messias. Então nós temos aqui 7 semanas, consideramos que estamos estudando pelo prisma do ano profético, não é? Estamos dando para cada dia da semana um ano, este é o contexto. 70 semanas estão previstas, então há um somatório de 490 anos. Esta é a visão. 490 anos Deus vai tratar com Israel. Note que a visão, ela se dá em uma preocupação que Daniel está alimentando. Daniel é um dos cativeiros, um dos cativos de Babilônia. O reino de Babilônia está no seu fim. Percebe-se no texto que lemos que os medos já assumiram o reino, porque Daniel está inserido dentro do contexto deste reino. E no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. Os irmãos devem se lembrar que como se finalizou o reino babilônio, quando naquela orgia nefante, Beltesazar fez uma festa, e ali o Senhor pôs um ponto final ao império mais marcante da história da humanidade, que foi o reino babilônio. E o Senhor escreveu na parede algumas escritas com dedos de homem, não é? Em que deixou o rei aterrorizado com aquela visão, e ele disse: olha, passado de ti foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, o grande império babilônico, ele foi fracionado, não é? E dividido em 2 reinos menores. Mas os cativos de Babilônia, que estavam vivenciando a fase terminal do cativeiro de 70 anos, são transferidos para esses reinos menores, porque são cativos, e Daniel está inserido dentro deste contexto, agora no reino Medo, que foi constituído sobre os demais interesses do reino caldeu. E ele, ao mergulhar-se nas escrituras sagradas, ele se deu conta, em especial nas profecias do profeta Jeremias, de que estava terminando os 70 anos do cativeiro babilônico. E ao ele perceber, ao ter essa percepção, que estava chegando o dia de Israel sair daquela assolação, daquela dificuldade, ele ora ao Senhor. Ele se apresenta diante do Senhor em vogos, fazendo confissão por si mesmo e por toda a nação, mas no sentido de apelar ao Senhor que Ele faça cumprir a sua promessa, porque os 70 anos estavam chegando ao fim, e Daniel sonha em voltar, não é? Ou em ver outra vez a nação reconstruída. E o Senhor então dá-lhe esta revelação em resposta à sua oração.
Daniel tem em vista a princípio que Deus está tratando com Israel apenas durante 70 anos do cativeiro babilônico, quando na verdade Deus deixa claro que não são acima de só 70 anos. Na verdade, Israel, ele deduz, assim como nós muitas das vezes concluímos, que pelo fato de estarmos passando algum sofrimento, nós não estamos sendo cuidados pelo Senhor. Ou seja, eles estimavam que Deus havia abandonado a Israel durante esses 70 anos, quando na verdade não era isso. Deus continuava a tratar com Israel, porque disciplinar também é uma forma de tratar com alguém. Mas Daniel tem em vista que o tempo estava concluído, que Deus agora não está tratando mais com disciplina, e ele agora quer ser tratado de forma livre. Roga ao Senhor que Deus então faça cumprir as profecias previstas por Jeremias com relação aos 70 anos do cativeiro. É tempo de voltar para casa. E ele vai se apresentar diante do Senhor a rogar. Mas o Senhor vai deixar claro para Daniel que o tempo em que Deus vai tratar com Israel não compreende apenas 70 anos do cativeiro babilônico, mas que Deus vai tratar com Israel em um somatório de 490 anos. E ele precisa entender isso. A primeira coisa que precisamos entender é que o próprio Senhor dividiu os 490 anos em 3 períodos, conforme nós estamos vendo. Aqui no primeira semana, a reconstrução do templo. Concluída a reedificação dos muros, a reedificação do templo, estabelecido o culto ao Senhor, Israel voltando a ser uma nação livre. Agora, mais 62 semanas estão contabilizadas até o Messias. É esse o texto. Essas 62 semanas darão 434 anos. Se nós somarmos os 2 períodos já previstos na profecia de Daniel, vamos entender que 483 anos estão então cumpridos. Ao observarmos esta verdade, porque aqui se concluiu esta fase, naquilo que nós lemos no texto, o ungido foi retirado. 7 semanas e 62 semanas estão determinadas. Desde a reconstrução, a ordem que saiu para reconstruir o muro, até o ungido, todo este período de 62 semanas mais 49 semanas. E o ungido foi tirado. Mas considerando que nós temos 483 anos, 7 anos estão faltando para o cumprimento pleno da profecia das 70 semanas. Talvez alguém possa argumentar, em especial os pós-tribulacionistas, principalmente os calvinistas, por que razão o Senhor não falou de Daniel a respeito deste período, o período da igreja que nós deduzimos, que nós nos reportamos da igreja? Primeiramente, nós temos que entender que Deus está falando com Daniel do período em que ele está tratando com a nação e não com a igreja. Daniel nem sequer tem visão, nem ideia do que se trata a igreja. Na verdade, os profetas do Velho Testamento não têm entendimento disto como nós temos hoje, porque eles estão em uma era que antecede a igreja. Então eles não têm visão dos propósitos futuros de Deus com relação à igreja. Deus já sabia o projeto que ele tinha da igreja, e por isso ele dividiu o tempo até o ungido, quando ele foi retirado. Mas os outros 7 dias, a outra semana faltante, ainda estava para se cumprir. Abriu-se então aqui o que John Nelson Darby, dentre muitos outros irmãos, chamam de intervalo na linha do tempo, na linha escatológica. Um intervalo. O profeta, ou por outra, o Senhor na visão profética, nunca disse para o profeta que os anos seriam todos eles em sequência. Ele dividiu o tempo porque havia eventos que iam interromper, dando início a um novo passo, a um novo período. E geralmente os calvinistas, eles, por não serem dispensacionalistas, não é? A visão dispensacionalista é uma visão de Darby, e geralmente os calvinistas eles não compreendem, eles não entendem, eles não aceitam as dispensações. Eles contam a história da igreja como uma sequência, uma coisa após a outra, sem considerar a dispensação de graça, inocência. Eles não consideram nada disso.
Nós temos que concordar com eles em alguns aspectos, não é? Embora nós entendamos as dispensações, mas no que tange à salvação, nós temos que compreender perfeitamente nisto. Eu concordo com os calvinistas e com os pós-tribulacionistas que a salvação sempre foi pela graça, mesmo na dispensação da lei. A salvação sempre foi em favor de Deus. Há muitas pessoas, nós sabemos disto, que estão salvas, que foram personagens do Velho Testamento, mas eles foram justificados pela fé. O escritor aos Hebreus diz que eles aguardavam, não é? Para que eles, sem nós, não fossem justificados. Ou seja, a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, ela é atemporal. Ou seja, o seu efeito remidor e o seu efeito gracioso é retroativo a todos aqueles que pela fé creram em Deus. E a Escritura Sagrada diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. E a justificação é um dos princípios, não é, fundamentais da fé cristã. Nós fomos justificados pelos méritos da pessoa do Senhor Jesus. Nós já falamos hoje na ceia, Ele pagou a nossa conta. Nós somos justos. A justificação quer dizer o ato de declarar alguém que era injusto, justo. A justificação não é um processo. A justificação é um estado. Aqueles que foram justificados, eles estão em Cristo Jesus. Não é um processo como é a santificação, que é algo dia após dia, mas a justificação é um estado. Nós fomos justificados em Cristo. Compreendemos então os calvinistas quando eles afirmam que a salvação sempre foi pela graça. E não considero correto a afirmação que vejo alguns irmãos dos nossos princípios fazer, dizendo que a salvação na velha dispensação, na dispensação da lei, era através da lei. Se assim fosse, ninguém absolutamente teria se salvado. Absolutamente ninguém. Sempre foi favor de Deus. Bem, passado aqui a fase, o grande evento aconteceu. O Messias foi tirado, o ungido foi retirado. E está terminado os primeiros 434 anos da linha do tempo. Começa então um intervalo. Não estamos mais contando as 490 semanas de Daniel. Porque agora, nesse período, Deus não está tratando com Israel. Note as palavras que Deus disse a Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. 490 anos. Mas agora, os 490 é o somatório de todo o período em que Deus está tratando com Israel. Mas agora Deus não está mais tratando com Israel nesta linha vermelha. Deus vai tratar com a igreja. Não é que neste período que nós chamamos o tempo da graça, ou a era da igreja, como nós estamos vendo, Deus tem abandonado a Israel. Isto não é verdade, né? Deus ainda continua a tratar com Israel, e nós vamos observar que para que aconteça alguns eventos que se darão neste período, a nação de Israel precisava surgir. E isso aconteceu no ano de 1948. Lemos na profecia do Velho Testamento: pode porventura nascer uma nação em um só dia? Disse o Senhor. E na verdade nasceu uma nação em um só dia, no ano de 1948. E para que as profecias desta última semana possam se concluir perfeitamente, havia necessidade de que a nação surgisse como nação. Considerando este elemento importante, onde nós temos que admitir que Deus não abandonou a Israel, embora Ele esteja tratando com a igreja, nós podemos então imaginar o quanto está às portas a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque a figueira já brotou, não é? A nação em um dia só nasceu, e tudo já está preparado para o cumprimento de todas as coisas. Há uma só coisa que retém o cumprimento desta última semana, porque ainda Deus está tratando com a igreja. Neste período que nós chamamos de intervalo, eles também poderão ser divididos em 7 períodos. Não períodos de tempos exatos, mas o livro de Apocalipse, não é? Quando ele trata, porque se trata do período da igreja, das 7 cartas enviadas às igrejas do Apocalipse,
nós vamos então ver que este período chamado a dispensação da igreja, esse intervalo, ele é dividido em 7 períodos distintos. Por exemplo, ao estudarmos as cartas enviadas à igreja da Ásia, nós podemos entender aquelas cartas por 3 prismas principais. Primeiro, nós temos que considerar o elemento histórico do texto. Todas aquelas igrejas, elas existiram no tempo do apóstolo João, tá? E estavam exatamente no estado em que elas são descritas naquelas cartas. Isto é uma verdade. Nós precisamos analisar aquelas 7 cartas pelo seu aspecto contemporâneo. Por exemplo, hoje no mundo existem todas aquelas igrejas representadas, todas elas. Por exemplo, se nós olharmos a janela 1040, não é? Onde se estima se concentrar o maior número de países que perseguem ao Evangelho, nós vamos ver em muitos desses lugares a igreja de Esmirna, uma igreja que tem os seus bens expoliados pelo Estado, uma igreja que sofre, uma igreja que padece, embora não obstante ao fato de ser uma igreja pura, uma igreja santa, ainda o Senhor adverte que 10 dias de mais privações e de mais tribulações estão para surgir. Mas em contrapartida, nós vamos observar outras igrejas apóstolas em muitos outros lugares do mundo. Então hoje existem todas elas representadas no mundo. E este é o análise pelo prisma contemporâneo. Mas a terceira visão, o terceiro prisma que nós precisamos estudar as 7 cartas da igreja é que este período, ou as 7 igrejas da Ásia, representam 7 períodos da história da igreja. Desde a igreja do primeiro século até a igreja do dia do arrebatamento. Se nós olharmos o livro de Apocalipse, rapidamente só vou ventilar para os irmãos. A primeira carta, nós sabemos que compreende a igreja do primeiro século, que nós denominamos como a igreja primitiva, a igreja de Éfeso. Quando nós chegamos na segunda carta, ela vai compreender o período do ano 100 ao ano 300 aproximadamente. A igreja de Pérgamo vai representar do ano 300 ao ano 600. A igreja de Tiatira vai representar do ano 600 ao ano 1500. E a quinta carta vai representar a igreja de Sardes vai representar o período de 1500 a 1800 aproximadamente. E é interessante observar que é justamente esse período do aspecto profético das cartas enviadas à igreja da Ásia que nasce a reforma luterana, justamente no ano de 1517, compreendendo o período aproximado de 1500. Razão pela qual a igreja de Sardes, nós lemos lá no texto que diz assim: você tem nome de igreja viva, mas estás morta. A reforma, embora tenha sido uma obra do Espírito Santo, a igreja que nasce da reforma, ela nasce fragilizada, ela nasce dividida, né? Se nós observarmos ainda a igreja dos nossos dias, a igreja do Senhor Jesus está fracionada em diversas nomenclaturas, em diversos princípios. Se o Espírito é um só e a igreja é uma só, por que razão tantas divisões? Ou seja, é uma igreja que nasce morta, nasce com o nome de viva. A reforma em si traz essa expectativa de uma igreja. Agora a igreja reviveu. Na verdade, este era o espírito de Martim Lutero, não é? Não era nem sequer sair da igreja, ele na verdade queria reformar a igreja. E não era somente esse espírito no coração de Martim Lutero, mas vozes anteriores a Martim Lutero também se levantaram em favor da reforma, como os valdenses, por exemplo, que foram sufocados pelos poderes papais e não tiveram êxito, né, no sonho de ver uma igreja verdadeiramente viva. Mas esta igreja representa este período. A igreja de Filadélfia, do ano 1800 ao ano 1900 aproximadamente, e a igreja de Laodiceia, estimamos dentro do aspecto profético que estamos vivenciando este tempo, é do ano 1900 até o arrebatamento da igreja. Então nós poderíamos dividir isto em 7 períodos, não períodos exatos, mas em 7 períodos.
mas um grande evento aconteceu aqui, ou vai acontecer aqui, melhor dizendo, e que vai marcar o final do período da igreja. O Senhor Jesus volta neste dia. Para aqueles que creem no pré-tribulacionismo, esta é a nossa maior esperança. Eis que eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa é a nossa maior esperança. E a retirada da igreja, então, não há mais razão para Deus tratar a igreja, ou tratar como a igreja, porque a igreja não estará mais na terra. Então o Senhor volta a tratar com Israel, e se completará a última semana proferida por Daniel em sua profecia, que por sinal também é dividida em duas fases de 3 anos e 3 anos e meio e 3 anos e meio, porque um grande evento acontece no meio da semana, conforme nós temos lido no nosso texto. A primeira lição que eu gostaria de tirar com relação a este período que antecede a volta do Senhor Jesus. Nós não falamos ontem à noite porque o tempo não nos foi favorável, mas uma das doutrinas que os pós-tribulacionistas, os calvinistas, eles procuram destruir é a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? O que é uma coisa iminente? Oi? Não. Iminente. Prestes a acontecer. Uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Onde qualquer outro fato poderá acontecer antes deste acontecimento iminente. Mas este acontecimento iminente, ele não depende dos fatos que podem ocorrer antecipadamente, né? Porque ele está prestes para acontecer. Isto é a doutrina da iminência. John Nelson Darby ensina que a volta do Senhor Jesus é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, absolutamente nenhuma outra profecia falta se cumprir para a igreja a fim de que aconteça o seu arrebatamento. Não falta mais nada para se cumprir. A única coisa que falta acontecer para a igreja, previsto nas Escrituras Sagradas, é o arrebatamento. Isto é eminência. Outros fatos poderão acontecer antes, qualquer fato poderá acontecer, mas este grande acontecimento, a volta do Senhor Jesus, para ele ocorrer, não depende de nenhum fato anterior. Isto é eminência. E a Bíblia diz diversas vezes a esse respeito: a volta do Senhor será como de surpresa, iminente. Se alguém soubesse a que hora viria o ladrão, nós nos preveniríamos. Mas porém, os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a volta do Senhor se dará aqui. Para eles, a volta do Senhor não é iminente. Eles não esperam a volta do Senhor, eles esperam a manifestação do anticristo. É só olhar para o anticristo que vai se levantar no período da última semana de Daniel. Quando os pós-tribulacionistas verem que o anticristo, ele se levantou, eles contam 7 anos e Cristo volta. Ou seja, a volta não é mais evidente. Os irmãos conseguem compreender que esta é uma das notáveis diferenças descobrida por Nelson Darby, ensinada em todo o mundo, e que estes irmãos, embora sejam irmãos, têm procurado destruir. Irmãos, tomem cuidado. A volta do Senhor Jesus, ela é iminente. Isso parece trazer algum conforto para aqueles que querem que o Senhor Jesus venha mais tarde. Venha muito mais tarde. O anticristo não se levantou. Eles estão preocupados com o anticristo. E se puderem, estão agindo no sentido de que a sua manifestação não aconteça de fato agora. Porque se o anticristo não se levantar agora, Cristo não virá. Porque ele só virá 7 anos depois da manifestação do anticristo. E esta é uma das máximas da volta
do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma volta eminente. Um aviso para a igreja, um aviso para nós que estamos aqui. Se este fato pode acontecer a qualquer momento, como este fato vai encontrar você? Cristo pode voltar em questões de segundo, em questões de dias. E quando isto se processar, como será encontrado o seu estado espiritual? Eu acho, irmãos, eu tenho certeza que a grande beleza da mensagem da volta de Cristo consiste no fato de que nós precisamos alertar não somente aos que não creram em Cristo Jesus, mas àqueles que de alguma maneira estão envolvidos na igreja, de que eles precisam estar devidamente preparados para este grande evento, porque nós não podemos controlar esse acontecimento. Este acontecimento é de competência divina, conforme falamos ontem, dada a voz de ordem. Ou seja, quando o Senhor nosso Deus autorizar a Cristo a arrebatar a sua igreja, é essa hora, não está sob o nosso comando, mas para aqueles que defendem o pós-tribulacionismo, de certa maneira estaria sob o seu controle, se eles puderem, se eles trabalharem politicamente a fim de adiar a manifestação do anticristo, eles poderiam adiar a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso chega a ser uma coisa aberrante, né? Falta encaixe em todos os contextos bíblicos. Talvez a deficiência ou a carência deles seja o fato deles não serem dispensacionalistas. Se falar em dispensações, se falar, não é, nas formas e maneiras como Deus tratou o homem ao longo da história da humanidade, eles se sentem incomodados com isso. E eles não se dão conta que cometem um erro gravíssimo. Razão pela qual, irmãos, a igreja da Europa está fechando as suas portas. Não creem mais que o Senhor Jesus volta. Aquela ardência, aquela esperança, aquele desejo de que o Senhor volte, não arde mais no coração dos crentes. É interessante observar que nós lemos nas Escrituras Sagradas uma expressão, até ventilamos superficialmente ontem à noite, uma expressão cujo apelo traz o anelo da volta do Senhor Jesus. E essa expressão comumente usada pelos judeus antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ela tinha uma conotação diferente. É a expressão Maranata. O que quer dizer a palavra Maranata? Maranata é uma expressão de origem aramaica que na tradução para a língua portuguesa tem um significado semelhante a vem Senhor Jesus. É mais ou menos essa, ou vem nosso Senhor. Etimologicamente, o termo Maranata surgiu a partir da junção de duas palavras do aramaico, Maran e Atá. Nosso Senhor, ou Messias virá, e Atá, que quer dizer algo relativo a Jesus está aqui. A história cristã conta que antes do advento de Cristo, antes do seu nascimento, quando um judeu encontrava um outro conterrâneo, um outro judeu, ele cumprimentava a ele dizendo assim, Maran. Ele dizia assim, o nosso Senhor virá. Porque Jesus ainda não veio. Para eles Jesus não veio até hoje, né? Mas eles se reportavam, ou se cumprimentavam, se saudavam uns aos outros com esta expressão, o nosso Senhor virá. Quando o mesmo judeu, agora convertido a Jesus, encontrava um outro judeu, acrescentava a palavra Atá. Depois, deixa eu repetir a leitura, acrescentava a palavra Atá, depois de estar aqui, ele retornará. Hoje, o termo Maranata é explicada da maioria das vezes como, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, o judeu da igreja primitiva, ele dizia, quando queria dizer Maranata, o nosso Senhor veio, ele está aqui e ele virá outra vez. O termo Maranata tem esse aspecto, esse sentido, no sentido mais puro da palavra. Agora, no contexto da igreja dos nossos dias, o termo Maranata ganhou esse termo apelativo.
Ora, vem Senhor Jesus. Como que a igreja tem isso como seu maior sonho, como seu maior desejo, que o Senhor volte rapidamente para buscar a sua igreja. Considerando esses aspectos, como será a vinda do Senhor Jesus? A vinda do Senhor Jesus será secreta ou ela será pública? O que os irmãos acham? A vinda do Senhor Jesus será secreta ou ela será pública? Para mim é secreto. Para mim é secreto. Para o mundo secreto. Abismado para os irmãos e tudo. Os irmãos estão legal. Os pós-tribulacionistas procuram destruir esta doutrina também. Eles afirmam que a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja será pública. Na verdade, quando as Escrituras Sagradas diz que todo olho verá naquele dia, ele não está se reportando à volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, mas ele está se referindo à volta do Senhor Jesus depois de passado o período da grande tribulação, e haverá a batalha do Armagedon, e o Senhor, depois de ter destruído os infiéis, estabelecerá o seu governo milenar. Então, nesta volta do Senhor Jesus, para estabelecer o seu reino, a sua volta é pública. Mas, no texto que lemos ontem à noite, de 1 Tessalonicenses, está claro que o arrebatamento, ele só acontece no universo da igreja. O Senhor está tratando o último tratamento com a igreja. Perfeito, irmão. Num abrir e fechar de olhos. Não é algo que dá para ser filmado. Não é algo que dá para ser fotografado. Assim como citamos ontem, assim como é o relâmpago, que em questões de segundo ele atravessa os céus, assim será a volta do Senhor Jesus. Irmãos, não pense que o arrebatamento, você vai ver as pessoas subindo assim como se fosse por um elevador. Não vai ser assim. Simplesmente vão desaparecer. A igreja verá. A volta do Senhor Jesus, ela não é invisível para a igreja, mas ela é invisível para todo mundo. Ela tem o seu caráter secreto. E esta é uma outra doutrina que o pós-tribulacionista eles procuram destruir. E eles ficam em dificuldade com a expressão encontrar com o Senhor nos ares, abrir e fechar de olhos, o relâmpago como nasce do oriente e rasga os céus até o ocidente. Eles têm uma dificuldade de aplicar a volta pós-tribulação com relação a esses versos e essas evidências. De maneira que, considerando este fato de que ela será eminente e secreta, convém nós estarmos atentos, porque ela pode se dar a qualquer momento. E esta é uma das coisas que eu gostaria de despertar no coração dos irmãos. Terminada então a volta, a igreja do Senhor Jesus subiu, foi estar com ele. Passa-se então ao iniciar a última semana de Daniel, e vai então se completar as 490 semanas previstas na linha do tempo. Ou seja, a linha do tempo, as 70 semanas de Daniel, é o somatório dos 49 anos, dos 434 anos e dos 7 anos do período da grande tribulação. Completou-se então as 70 semanas de Daniel. Nessas 70 semanas de Daniel, acontecem outros eventos. Ela tem o seu início marcado pelo arrebatamento da igreja e a manifestação então do anticristo. A Bíblia diz que só algo que detém este acontecimento, a manifestação do anticristo, é a presença da igreja e do Espírito Santo na face da terra. Nós observamos todo o cenário já está ensaiado. Todo o cenário para a sua manifestação já está preparado. Podem observar, irmãos, a monopolização das grandes empresas. Os irmãos já observaram como os bancos compram os outros bancos, e estão se tornando megas bancos mundiais? Da onde o anticristo terá poder para o controle
Ele poderá estabelecer o seu governo apenas contactando poucas pessoas, apenas controlando poucas pessoas. A tendência universal não é só a monopolização das empresas, como também a unificação dos estados, romper as fronteiras. Nós sabemos que os países hoje eles são divididos em fronteiras. Mas a ideia do anticristo é estabelecer um governo, um monopólio, um governo único. A ideia de unidade no governo dele, do anticristo, será pela imposição, diferentemente da unidade que o Senhor Jesus espera da sua igreja, que seja pela ação do Espírito Santo. Mas ele tentará impor um governo pela imposição. E então as fronteiras serão derrubadas, ou seja, haverá um governo único em todo o mundo. E as Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse, diz que diversos eventos extraordinários acontecerão neste período. 2 deles gostaria de ventilar com os irmãos rapidamente. Os irmãos já conhecem, apenas para trazer a lembrança. 2 bestas surgirão neste período. Haverá uma besta que sobe do mar, e haverá uma outra besta que sobe da terra. E essas 2 bestas, elas têm distinções específicas entre si. Primeiramente, que temos que considerar que a linguagem profética de Apocalipse, ela é simbólica. E nós precisamos resgatar os símbolos para ter melhor entendimento. Quando eu era menino, da idade dessas crianças, e os irmãos davam estudo na casa de oração sobre este período, eu imaginava que a besta era um monstro, uma coisa assim muito feia, como aqueles filmes de ficção, né? Que nasce do mar aqueles monstros extraordinários, está destruindo as sociedades humanas. E não é isso, essa explicação. A mente infantil não cabia tudo aquelas informações que nos eram repassadas e nós não podíamos assimilar todas elas. Mas geralmente, quando a linguagem profética de Apocalipse se refere ao mar, ela se refere a algo que emana das nações. Porque o mar geralmente banha todos os continentes. Poderá não banhar todas as nações, mas as fronteiras cairão no governo do anticristo. Não haverá um só governo, mas o mar, ela banha todos os continentes. Ou seja, a besta que sobe do mar é um poder político que emana das nações. Essa é a linguagem figurada. Ou seja, como então este governo chegará ao poder? Através de um sistema político que nós crentes amamos, mas deveríamos odiar: a democracia. Eu vejo os crentes têm o maior medo dos governos totalitários. Nunca na história da igreja a igreja foi tão bem sucedida quando sob perseguição. Nós vejo irmãos louvando a Deus. Eu também, eu prefiro assim, porque a dor, né? A ferida dói, né? Ninguém quer ser levado à prisão por causa da fé. Nós só admiramos aqueles que foram levados, mas nós não queremos experimentar. E a Bíblia diz que nós deveríamos ter grande gozo e alegria por sermos julgados dignos de padecer qualquer afronta pelo nome do Senhor Jesus, pela razão da fé que em nós habita. Mas o termo demo já emana de algo que não é bom, né? Ela emana das nações. Democracia quer dizer o poder que emana do povo. Este é o sentido básico do termo democracia. É justamente este sistema que vai eleger o anticristo. Os irmãos perceberam que recentemente, alguns anos, não tão recente, caiu um grande obstáculo aos objetivos do anticristo, que foi o comunismo, em especial a cortina de ferro, o governo estabelecido pela União Soviética, onde estava imposto um governo totalitário, e ele dominava grande parte do mundo, e ele não apreciava a democracia. Então, o primeiro obstáculo
destruir esse sistema de governo, porque o sistema que vai eleger o anticristo é a democracia. Deixa eu abrir um parênteses no texto. A democracia faz mal para a igreja em todos os aspectos, inclusive em nossas assembleias administrativas. Vou usar a liberdade de falar isso, porque eu não sei como os irmãos realizam as assembleias administrativas dos irmãos. Mas se os irmãos utilizam esse sistema, em nome do Senhor, muda, porque este não é um princípio bíblico. Amados, muitos têm encontrado dificuldade no princípio da unanimidade. Tenho observado que este princípio de nossas assembleias administrativas pode até trazer algum prejuízo algumas vezes, mas o mal que ele causa é muito menor do que o mal do princípio pela maioria, pela democracia. Certa vez perguntaram ao irmão Maquiné: mas como nós vamos resolver determinados assuntos em uma reunião administrativa pelo princípio da unanimidade? Porque alguém sempre é contra alguma coisa. Tem gente que é contra tudo, né? Tem gente que é sempre do contra. Eu tenho aprendido bastante a esse respeito e eu estou convencido que o sistema que os nossos antepassados nos ensinaram era o melhor sistema. A grande verdade é que a Bíblia diz que aquele que preside, ele deve presidir com cuidado. Ele precisa ter visão. Primeira coisa, se o assunto que está na mesa está destruindo a unidade da igreja, cabe ao presidente, aquele que preside, tirar o assunto da mesa. Ele tem autoridade para isso. Tira o assunto da mesa. Houve um assunto que é bom, mas alguém discordou. Ele precisa justificar por que ele discordou. E se a sua justificativa não é plausível, cabe ao presidente pedir ao tal que abra mão do seu voto, da sua opinião, para se encontrar unanimidade. É possível encontrar unanimidade na igreja sem fracionar a unidade da igreja. Este é de fato o melhor sistema que o Senhor estabeleceu na igreja, para nós nos reunirmos. Aquele que preside sempre deve presidir com muito cuidado, para que não haja fracionamento, para que não haja divisão, para que não haja rachadura. Mas não faz sentido, amados, em uma reunião administrativa, todo mundo é a favor de uma coisa e só eu sou contra. Será que todo mundo na igreja é espiritual, é carnal e só eu que sou espiritual? Será possível? Então convém, amados, que nós estejamos atentos a esse cuidado. Sabe, a maior prova disto é que a democracia vai eleger o anticristo. A besta que sobe do mar é um poder que emana das nações. A besta que sobe da terra, outra vez o princípio da unanimidade, ou o princípio do monopólio, melhor dizendo, no governo da besta, será um líder religioso. As religiões serão unificadas. Só poderá haver uma religião em todo o mundo. E a besta erguerá uma imagem. Essa imagem terá poderes extraordinários. Ela vai falar com voz humana, vai fazer coisas extraordinárias. Israel vai fazer uma aliança com o governo da besta, imaginando que as coisas extraordinárias que estão acontecendo nos 3 primeiros anos da grande tribulação, eles vão imaginar que aquela figura é a figura do Messias, e fará uma aliança com eles. Mas o texto diz, em diversas situações, inclusive em Daniel 7, que esta aliança será quebrada em dado momento, e Israel será perseguido, alvejado pelos interesses do anticristo. Por que razão? O anticristo, como a própria palavra quer dizer, é tudo contra o que é de Deus.
igreja, nação de Israel, tudo absolutamente. E quando o governo de Israel romper, quebrar a aliança, então começa a se manifestar em definitivo o poder dominador do anticristo na segunda fase do período da grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Então o anticristo se manifestará, revelará as suas garras e os seus verdadeiros intentos. Nos 3 primeiros anos e meio fará alianças, fará acordos para poder se estabelecer politicamente. Mas depois de ter o domínio sobre os seus braços, então ele se manifestará definitivamente. E algo extraordinário, muito ruim, vai acontecer com Israel. Terminado este período, que é o período da 70ª semana de Daniel, um outro grande evento vai acontecer. Os reinos do mundo se unirão em uma batalha extraordinária. A profecia bíblica fala a esse respeito deste dia, em que será convocado todas as aves de rapina dos céus, todas as feras do campo para comer carne humana, porque haverá uma grande batalha e haverá fartura de carne em todo o vale do Armagedon. Por que razão? Porque Israel será alvejado, se procurará eliminá-lo da história da humanidade, porque ele representa os interesses de Deus. Algo extraordinário vai marcar, como todas as linhas divisórias do tempo, na linha do tempo de Daniel, foram marcados por eventos extraordinários. E algo vai acontecer aqui, um milagre extraordinário. Israel será engolido em um só dia. Descerá dos céus um socorro extraordinário. O monte das oliveiras se rachará ao meio. Se deslumbrará diante dos olhos de Israel uma porta de escape. Israel será salvo neste dia e ele vai reconhecer o seu verdadeiro Messias. A batalha chamada do Armagedon, que muitos têm levantado até mesmo nos filmes de Hollywood, produzido os eventos extraordinários que se darão nesse dia. Então Cristo desce com seus santos e vai livrar a Israel dos poderes do anticristo, destruí-lo, aplicar a justiça aos ímpios e estabelecer então um reino de 1000 anos. Agora, este regresso de Cristo, ele é público. Diz que os seus pés tocarão os montes das oliveiras. O profeta Zacarias diz a esse respeito. Então agora, é ele mesmo que virá de forma visível, e não virá mais para voltar, mas para estabelecer o seu governo milenar. E este período de 1000 anos, que se estenderá sobre a face da terra, então o seu governo será perfeito, um governo de justiça, um governo pacífico. Diz as Escrituras Sagradas que o leão pastará junto com o cordeiro e nenhum mal haverá. Concluído esse tempo, aqui o expositor finalizou a sua linha do tempo, mas ainda diz as Escrituras Sagradas que o diabo será solto por um pouco de tempo, fará um estrago ainda entre as nações e então virá de fato o fim. Bem, amados, ao analisar esta linha escatológica, a minha visão primária era apenas demonstrar aos irmãos o seguinte: quando e em que circunstância eu creio que se dará a volta do Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada mais falta para este grande acontecimento. Considerando esta linha escatológica, eu gostaria de fazer uma recapitulação com os irmãos. Primeiramente, quem virá? Considerando que a volta de Cristo, temos que considerar que se dará em duas fases distintas. Na sua volta para a sua igreja, no arrebatamento, o Senhor voltará aqui, ou seja, voltará só para a igreja, só a igreja verá, mas ele voltará para estabelecer o seu reino aqui. Os pós-tribulacionistas só creem na volta de Cristo
neste aspecto. Vamos fazer então uma comparação. Quando e o que acontecerá aqui e o que acontecerá aqui exatamente no evento que se dá antes da tribulação e na volta de Cristo, que se dá no seu regresso para estabelecer o reino milenar, que se dá depois da grande tribulação. Apenas para recapitular nesses 15 minutos finais, para nós finalizarmos a nossa fala. Quem virá? Aqui o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Conforme lemos ontem à noite, o mesmo Senhor, Ele virá, o Senhor. Entretanto, quando nós vemos as citações bíblicas para se referir à volta do Senhor Jesus, para estabelecer o seu governo milenar, entendemos a expressão como Filho do Homem, Rei dos Reis, e também que os seus pés tocarão nos montes das oliveiras, Zacarias 14, verso 4. Outra notável diferença, onde ele virá, está claro nas escrituras sagradas, no texto que lemos ontem à noite, que ele virá nos ares, e aqui ele virá no monte das oliveiras. Estão bem distintos esses dois detalhes, que os pós-tribulacionistas insistem em recusar a admitir. Aqui o Senhor virá nos ares, Ele não virá à terra, Ele não tocará na terra, o mundo não verá, apenas a igreja verá o seu Senhor e estará para sempre com Ele. Quem será beneficiado nesta volta do Senhor Jesus? Quem será beneficiado aqui neste período? Somente e exclusivamente a igreja. Notável diferença com relação à sua volta neste período estabelecido pelas Escrituras Sagradas, que aqui não será a igreja a beneficiada, porque o seu arrebatamento já ocorreu. Aqui quem será beneficiado? Primeiramente a própria nação de Israel. 70 semanas estão determinadas. Aqui se concluirá o período em que Deus finalizará o tratamento com Israel e acontecerá a conversão universal da nação de Israel, do povo de Deus ao seu Senhor. E ainda haverá um outro beneficiado neste período que se estenderá por 1000 anos. Todo o mundo será beneficiado nesta volta do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino milenar. Por quê? Porque o seu governo que Ele vai estabelecer será um governo de paz para todas as nações que estiverem nesta ocasião vivendo sobre a face da terra. Todos serão beneficiados. Quando nós analisamos essas diferenças, fica bem nítida as duas fases da volta do Senhor Jesus Cristo. De maneira, amados, que não sejamos negligentes como são os pós-tribulacionistas, que não estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Eles estão aguardando apenas a manifestação do anticristo. Então, quando ele se manifestar, eles tomarão medidas. Já estamos terminando, os minutos já acabaram. Outro detalhe que nós precisamos estabelecer: qual o motivo desta volta e qual o motivo desta volta? Qual o motivo do Senhor para arrebatar? Ou seja, vos levarei para mim mesmo, João 14, 3. Diz Paulo que nós seremos neste processo transformados quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, e este corpo corruptível, ele irá nesta ocasião se revestir de incorruptibilidade, e seremos semelhante a Cristo. E outro motivo, ele transformará o nosso corpo abatido, segundo Filipenses 3, verso 21. Mas quando analisamos a volta de Cristo à terra para estabelecer o seu reino, qual é o motivo? Para fazer juízo, diz Judas verso 15, melhor dizendo, porque Judas só tem um capítulo, né? Ele virá para estabelecer juízo, ele vai destruir nesta luta do Armagedon todos os adversários de Deus, inclusive o anticristo, né, e o falso profeta, ambos serão destruídos neste dia, e esta é uma das razões porque ele virá. Ele virá para condenar, ele virá para tomar vingança, diz 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Ele também virá para ser glorificado.
tudo que o mundo nunca deu a Cristo e que ele era digno, ele dará a Cristo nesse dia. Verão o seu poder e a sua glória manifestado não somente no poderio do Armagedon, como também no próprio estabelecimento do seu governo milenar. Ele virá para ser glorificado, ele virá para ser admirável, segundo Tessalonicenses 1, verso 10, e ele virá, segundo Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao verso 21, para destruir todos os adversários. Considerando isto, notamos notável diferença. Quando ele virá, e quando ele virá aqui, já temos nos referido que aqui habita a eminente volta de Cristo. Ele poderá voltar a qualquer momento. Apocalipse capítulo 3, verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas aqui não há mais eminência. Então está o motivo da sua vida aqui é para estabelecer o seu reino, mas não para arrebatar a sua igreja. Outra característica, eu repito, desta volta aqui, ela se dá no universo secreto, na manifestação única e exclusiva para a sua igreja, mas aqui a manifestação de Cristo se dará à vista de todos os homens. Como Cristo virá nesta primeira vinda, nos reportamos ontem à noite, os irmãos devem ter notado, ele virá como noivo, como aquele que recebe a esposa no meio do caminho, no momento intermediário, no meio. Ele também virá como sumo pastor, 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Mas quando nós olhamos para a sua vinda, neste tempo da linha escatológica, ele virá como guerreiro, ele virá para fazer guerra no Armagedon, ele virá como juiz para julgar as nações, ele virá como Senhor dos senhores, ele virá como Rei dos reis para estabelecer o seu reino milenar. De maneira, amados, que considerando esses aspectos da volta de Cristo, nós podemos concluir o seguinte: o Senhor voltará a qualquer momento. Às vezes eu fico um tanto pasmado com a inércia da igreja, com a indiferença da igreja diante deste extraordinário evento. Esta promessa do Senhor Jesus Cristo já foi questionada desde os tempos bíblicos. Senhor, onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os nossos pais dormiram, e olha que eles já falavam disso, né? Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E este sentimento de desconfiança que Jesus não voltará tem inundado o coração de muitos irmãos. Talvez não tenha inundado as suas palavras, porque ele não pode professar isso, mas a sua postura, o seu comportamento diante da igreja, o seu comportamento diante da iminente volta de Cristo, deixa claro de que ele foi contaminado com a desconfiança de que Jesus não virá. E convém, amados, que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos essa visão. O propósito de trazer esta breve e superficial meditação nas 70 semanas de Daniel era deixar claro para os irmãos, num sentido de incendiar a esperança dos irmãos. Nada mais falta, nada absolutamente mais falta para o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Estejamos preparados, estejamos munidos de nossos cajados, alparcas nos pés, porque a nossa saída está muito mais perto do que nós imaginamos. E o dia da nossa redenção está agora muito mais perto do dia em que nós cremos na pessoa do Senhor Jesus. E considerando esta eminência da volta de Cristo, aconselhamos aos irmãos da igreja de Betim, né?
renove as suas esperanças. O nosso Senhor estará conosco. Deus que continua abençoando o nosso irmão, né, pela mensagem, pelo estudo.